Educação paga, né? Mitos e verdades. Há uma ideia, né, de que no Reino Unido, mas lá é tudo pago, é tudo muito caro. Não. A questão é, o que acontece é que o sistema universitário, o sistema de educação superior, não tem um subsídio, por exemplo, são todas universidades públicas, isso é bom esclarecer. Né? 95%, 97%, 98% do sistema é composto de universidades públicas. Só que essas universidades públicas, elas cobram taxas, porque elas não são financiadas pelo Estado. O dinheiro que vem do Estado para recursos de pesquisa, e isso depende muito do desempenho da universidade na realização das suas pesquisas. Tá? Então, elas dependem das taxas para a manutenção, para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. Agora, é verdade que você paga, mas, por outro lado, você tem uma estrutura, uma instituição de qualidade. Né? Você tem toda uma estrutura pronta para realizar aquilo que eu mencionei há pouco, de proporcionar a vocês condições de realizar um trabalho com qualidade. Tá? Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Pois não. Filho, filha, você fala em condições? Eu já não tenho condições de responder isso, se é, por exemplo, a mãe. Né? Veja só, o meu entendimento, se teve o visto de dependente, né, você vai como estudante, tem alguém dependente, com visto dependente seu, pode, porque tem a categoria de visto. Então, não vai dizer se é pai, mãe, irmão, tio, avô, né? É dependente. Né? Então, se foi dado visto para você de estudante com um dependente, visto dependente para essa outra pessoa, ela tem acesso, ela tem direito a essas questões. Tá? Tudo bem? Então, é um sistema, quando a gente olha o sistema pago, eu antes, né, tinha uma posição diferente sobre essa questão, mas eu cheguei à conclusão que eu acho que no Brasil a gente deveria adotar o mesmo modelo que eles têm lá em termos de cobrança de taxas escolares. Porque a universidade pública, lá funciona assim. Quem pode, para quem é de lá, né, para quem é local, quem pode, paga. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem dinheiro, não fica fora do sistema. O governo ajuda. Só que você só vai pagar essa dívida a partir do rendimento que você tiver anual depois de estar trabalhando. E você não paga, por exemplo, tem uma determinada faixa que eu não vou mencionar aqui porque não tenho certeza, mas como exemplo, né, vamos dizer se você ganha até 15 mil libras por ano, um exemplo, né, você não precisa pagar aquela dívida. Né, a partir do momento que os seus rendimentos anuais vão aumentando, você vai pagando um percentual dessa dívida. Então, é um sistema que chega a ser justo. Chega a ser justo. A universidade pública, sim, mas uma universidade que proporciona àqueles que não podem pagar condição de acesso, porque o governo vai bancar, e aqueles que podem pagar vão contribuir para o desenvolvimento da universidade com suas FIIs, né, com as suas taxas. Então, recebendo, com isso, a universidade tem recursos para investir em qualidade. Se acontecesse isso no Brasil, talvez a gente tivesse uma melhor infraestrutura, melhores laboratórios, melhor sala de aula, docentes mais investimento na qualificação docente e assim por diante. Tá? A segurança. Londres é uma cidade muito segura, com policiamento intensivo, 24 horas, câmeras para vigilância, né? Falam que é a cidade Big Brother, porque tem uma câmera em cada esquina, né? Tudo é registrado, os movimentos são registrados. Então, o policiamento é um policiamento amigo. Né? Se você depende, você pode confiar no policial que está do seu lado, está lá para te orientar, para ajudar em caso de necessidade. São todos muito gentis. Né? Qualquer situação, qualquer ocorrência, há um acompanhamento por parte da polícia, né, para saber o que aconteceu. Né? E eu lembro, quando a gente chegou em Londres em 2007, a minha esposa ela estava trabalhando numa escola,
e houve um desencontro que ela falou que estaria em casa, assim, tipo meio-dia, 1h da tarde, né? E era 5h da tarde e ela não tinha voltado. E eu e minha filha ligando para a escola para saber o que tinha acontecido, a escola fechada. Ligava lá e não conseguia localizar. Ficamos preocupados, né? Fazia alguns meses que a gente estava lá. Eu corri na polícia. Por que eu fiz isso? Eles não deram sossego para mim por 1 mês. Por quê? Foram em casa depois, né, que eu fui lá e falei, minha esposa sumiu, né? Foram em casa, daí não encontraram minha esposa uns dias depois. Aí falaram, a gente volta. Depois, uns dias, voltaram para falar com ela, para saber se estava tudo bem. Depois voltaram de novo para checar se estava tudo bem. Então, é aquele monitoramento, quer dizer, na cabeça deles, eles não me conhecem, né? Quer dizer, o que pode estar acontecendo naquela família, né? Temos que acompanhar para que não aconteça nada mais sério, né? Enfim, foi um fato isolado, mas que chamou bastante a atenção. E eles ficaram em cima para saber. Vieram 2 policiais visitar a casa para saber se estava tudo em ordem e tal. Então, é muito interessante isso. Vocês podem andar pelas ruas, seja de dia, seja de noite. Ambiente, a segurança, pegar um ônibus de madrugada, metrô, quer dizer, não há um risco. Né? Há um problema mais sério, probleminha um pouco mais sério de segurança na periferia, né? Nas periferias onde, infelizmente, a gente tem a atuação de algumas gangues, que levou até a situação que eu coloquei aqui, né, dos recentes distúrbios, que vocês viram na TV, né, que aconteceu em Londres. Mas o que foi? Tudo aquilo aconteceu porque a polícia fez uma intervenção mais dura com a bandidagem, né, numa determinada região. E a pessoa que foi morta pela polícia era uma pessoa que tinha envolvimento com problemas lá, né, de drogas e roubos, etc. E eu acho que, como era um líder de gangue, o líder de algumas gangues, isso acabou gerando levou à explosão, né, daqueles movimentos, levou àquela situação do pessoal quebrando, queimando as coisas e tudo mais. Mas foi porque a polícia foi lá e acabou agindo de maneira mais dura em relação a um bandido. Né? Então, foi isso que acabou acontecendo. Né? Com relação ao terrorismo, sempre o pessoal fala, mas tem um problema? Receio, sempre há. Né? Qualquer lugar que você vai viajar na Europa, nos Estados Unidos, há um receio. Mas é um país bastante seguro, com bastante... As portas de entrada, o acesso ao país é muito controlado, muito bem controlado. Há um policiamento muito bem feito, todo um setor de inteligência que trabalha para isso. Então, eu, falando pessoalmente, não sinto qualquer medo, nem qualquer receio de morar em Londres. Ando tranquilamente por todos os lugares e não há qualquer perigo, né, eminente. Transporte. Transporte em Londres, todos... muito eficiente, conforto, segurança. Você tem um sistema de metrô, de ônibus, de trem, que funciona muito bem. Você acessa, né, lugares remotos assim, de maneira muito rápida. Tanto é que tem muita gente que trabalha no centro de Londres, mas vive, né, mais em outras cidades, nas cidades ao redor de Londres. O carro é praticamente indispensável naquela cidade. Ônibus funciona 24 horas, metrô, né, daí das 5 à meia-noite e meia. Tarifação por zona, então depende da zona, a zona 1 central, zona 2, né, zona 3, dependendo de onde, né, do seu ponto de origem, seu ponto de destino, você vai pagar uma tarifa diferenciada. Tá? Tem uma taxa que ela é por dia, quer dizer, se você, por exemplo, viaja na zona 1 e 2, simplesmente, e para usar o metrô e o ônibus o dia todo, à vontade, você vai pagar hoje 6,60 libras, por exemplo. Né? Mas você pode usar à vontade. Né? Isso no uso diário. Né? Passes semanais, mensais e anuais, que acaba sendo mais barato, né? Para a pessoa que usa frequentemente o sistema de transporte. Tem o sistema Pay As You Go, que você tem aí você tem o cartão aqui que eu vou
já falar, o Oyster Card, que você usa e você paga de acordo com o uso. E é da mesma forma. Você carrega aqui, por exemplo, 20 libras. E se você usar num determinado dia bastante, né, o metrô e o ônibus, ele vai cobrar no máximo o valor das zonas, né, zona 1 e 2, que eu mencionei como exemplo, ele vai cobrar no máximo R$ 6,60.